Irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero agradecer ao meu eterno Deus por esta oportunidade de servi-lo, de cooperar na sua santa e maravilhosa obra e numa oportunidade como esta. Agradecer também ao nosso muito digno pastor pela escala e também agradecer à irmã Judite e também parabenizar ela e a equipe que trabalharam para a realização deste tão grande 24º Congresso de Mulheres aqui no nosso estado. E pedir as orações dos irmãos, pois a responsabilidade é muito grande e a gente que é escalado para um trabalho como este, pelo menos eu só tenho paz quando o pastor dá a bênção apostólica. É uma luta, irmãos, mas Jesus é bom, não é? Vocês vão orar por mim? Então Jesus vai ajudar. Abramos as Bíblias no versículo 18 do capítulo 2, onde está o tema da nossa festa. E eu fui orientado pelo pastor a falar sobre o tema Mulher Cristã Reconstruindo os Muros. Peço, por favor, que todos leiam comigo o versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Repitam bem bonito: mulher cristã, reconstruindo os muros. Queridos, é impossível a gente meditar no livro de Neemias desvencilhando-se do livro de Esdras. Porque, inclusive no Antigo Testamento hebraico, é um volume só para os dois. E quando nós começamos a refletir sobre esses dois livros, nós conseguimos perceber o plano da salvação de Deus implícito nos mesmos. Por exemplo, no capítulo 1 de Esdras, nós temos a libertação dos filhos de Israel voltando para a sua casa, sua terra natal. E essa libertação, que nós queremos dizer que está implícita como símbolo no primeiro capítulo de Esdras, é algo visto para todos nós como servos de Deus, porque nós também fomos libertos. Um dia, o Senhor nos libertou do pecado e nos fez servos da justiça, conforme Romanos capítulo 6, versículo 18. Em João capítulo 8, versículo 32, isso também é ratificado porque nós fomos libertos pelo Senhor. Uma segunda coisa simbólica que vimos no livro de Esdras é a edificação do altar. O altar, ele simboliza Cristo morrendo na cruz para a nossa redenção. E em Esdras, nós percebemos esta realidade no capítulo 3, quando Esdras chega com o povo em Jerusalém, ele se preocupa em organizar o altar para adorar, o altar para buscar ao Senhor. E isso se aplica a nós também, de que nós passamos pelo processo da libertação através da morte de Cristo na cruz do Calvário, simbolizada neste altar edificado por Esdras. Em terceiro lugar, nós vimos Esdras construindo o templo. E o templo representa o lugar onde o povo deveria adorar com uma aproximação maior, embora não pudessem entrar,
mas os sacerdotes, ao adentrarem o templo e o povo ficar adorando do lado de fora, mas ali representava a reconciliação. Então, se você está me acompanhando, vejam, nós fomos libertos, nós já gozamos e desfrutamos hoje da morte de Cristo no altar, e agora estamos no templo, a reconciliação, a comunhão, a adoração mais próxima. Quando saímos do livro de Esdras e adentramos no livro de Neemias, nós temos aí uma quarta realidade implícita no plano da salvação, que é justamente a construção dos muros. E o que representava os muros para a cidade? Proteção. E o que representa os muros para nós hoje? Proteção em relação aos ataques diabólicos. Então a gente observa que no momento em que os muros estão erguidos, então nós estamos dentro da proteção do Senhor. Se não fora a proteção de Deus para as nossas vidas, nós seríamos destruídos. Satanás destruiria tudo. Mas quando a gente conclui esses 4 pensamentos simbólicos do plano da salvação nos livros de Esdras e Neemias, agora a gente vai entender, porque a gente vai desenvolver o nosso pensamento no livro de Neemias, nós iremos observar que do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Neemias, nós temos aí a reconstrução do muro. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos a restauração e o avivamento da nação. No capítulo 13, nós temos a reforma e a disciplina que o povo passa. E eu gostaria que você prestasse atenção o que eu vou dizer aqui dentro deste pensamento. É que com essas realidades, podemos concluir que não há disciplina sem reforma. Não há avivamento sem restauração. E não há restauração sem reconstrução. Então, o livro de Neemias é um livro de recomeços. Deixa eu falar isso outra vez. O livro de Neemias é um livro que retrata recomeços. E a visão espiritual que temos deste livro é que o Espírito Santo o inspirou para mostrar que Deus é não é um. Deus é o Deus de recomeços das causas e de pessoas destruídas. É o Deus que quer dar a oportunidade e a segunda chance. Eu vou pluralizar esta palavra chance. Chances. Então a gente entende que o Deus revelado no livro de Neemias é o Deus que dá, irmãos, que através da sua misericórdia Ele mostra quando tudo e todos não têm mais jeito, Ele faz por sua onipotência o impossível se tornar possível. E pensando nesta introdução que acabo de fazer, exaustivamente nós estudamos aqui desde sexta-feira a história dos livros de Esdras e Neemias. E é possível, absolutamente possível, que o Espírito Santo falou a muitos corações sobre a reconstrução que precisa acontecer. Mas eu quero iniciar nesta mensagem dizendo que toda construção precisa de um projeto. E também toda reconstrução também precisa de um projeto. E nós observamos, meus irmãos, que o projeto que Neemias usou para trabalhar na reconstrução dos muros foi um projeto com uma visão espiritual. Um projeto em que foi desenhado no céu, mas que ele precisava desenvolver elementos espirituais para que este projeto se desenvolvesse. E o primeiro elemento que Neemias utilizou foi o jejum. Diga bem forte comigo, jejum. O segundo elemento foi a oração. Diga, oração. O terceiro elemento foi confissão de pecados. Então escute isto aqui, por favor.
A reconstrução dos muros começa quando Neemias sai da sua zona de conforto e começa a sua batalha de intercessão pelo povo e pelo projeto de reconstrução. Podemos conferir, pelo menos, meus irmãos, 10 vezes no livro de Neemias, ele orando. No capítulo 1, versículo 4, no capítulo 2, versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, no capítulo 5, versículo 19, no capítulo 6, versículo 9 e o versículo 14, no capítulo 13, os versículos 14, 22, 29 e 31, Neemias estava orando. E a história da reconstrução dos muros começa e termina com oração e confissão dos pecados, porque foram os pecados do povo que o levou ao cativeiro e, consequentemente, à destruição da cidade. E é interessante a gente ressaltar que precisamos, irmãos, sair da letargia, do comodismo e da insensibilidade espiritual para desenvolvermos esses elementos dentro do projeto de reconstrução. E é preciso também nós ressaltarmos, queridos, que não existe reconstrução se não nos aplicarmos ao jejum. Queridos, o jejum é uma arma espiritual, é um recurso espiritual que abre portas fechadas, que torna causas impossíveis em possíveis. Irmãos, não existe reconstrução sem jejum. O jejum é uma forma de nós nos quebrantarmos diante de Deus e extinguirmos por completo a nossa arrogância, a nossa força própria, o pensamento de que somos capazes disso ou daquilo. E quando nós nos prostramos diante de Deus em jejum, aí sim esse elemento nos ajuda, sem dúvida, no processo de reconstrução. Mas eu abro um pequeno parêntese para dizer para todos nós que nós estamos muito necessitados de voltarmos ao jejum, queridos. Nós precisamos voltar mais a falar com Deus com a barriga vazia. Isso aqui é muito sério, meus amados. É muito sério. Eu estou ministrando isso porque eu sei que tanto aqui no templo como pelas redes sociais da igreja, pela Rede Brasil, eu estou ministrando para famílias destruídas, pessoas com vidas espirituais destruídas. Eu estou ministrando para pessoas que perderam o senso crítico da vida, tanto no aspecto positivo quanto no negativo, e estão sem saber o que fazer, completamente destruídos. E esta é uma voz que brada, dizendo: precisamos jejuar para que as coisas comecem a acontecer outra vez. Mas além do jejum, o segundo elemento espiritual, que é a oração, esse é indispensável, amados. Ressalte-se que nós estamos orando muito pouco em relação à necessidade que temos de ver muros reconstruídos. Eu repito esta frase e quero que vocês me entendam. Eu pedi a Deus uma palavra muito prática, muito real, muito direta, para a gente entender que precisamos de reconstrução. E eu preciso ressaltar, queridos, que nós estamos orando muito pouco em relação à necessidade que temos. E por causa da nossa falta de oração, Satanás está fazendo balbúrdias. Satanás está quebrando, está destruindo. Famílias estão, irmãos, arrasadas por falta de oração. Casamentos se dilacerando, se destruindo. Vidas espirituais sem graça, sem força. As igrejas no mundo inteiro precisam saber
que quando nós nos prostramos em oração, aleluia, a reconstrução vem. Quantos confirmam isto? Levante a mão e dê uma glória para Deus. Mas há um terceiro elemento espiritual que nos ajuda a entender o processo, ou o projeto, melhor dizendo, da reconstrução, que é a confissão de pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Mas o que hás encobre nunca prosperará. Não há prosperidade na reconstrução se não existe confissão. Meu pastor, eu posso falar? Aleluia. Há muitas vidas destruídas por práticas espiritualmente fora dos projetos de Deus e incutidas no meio do povo. Pecado de adultério, fornicação, ódio guardado no coração, murmuração, práticas no leito conjugal com manchas, permissividade dentro da família que fere o coração de Deus, situações que precisam serem tratadas. E são coisas que estão embutidas e que precisam serem reveladas, precisam serem tratadas. E há muitas vidas que, por estarem num quadro como este que estou citando, elas estão mortas espiritualmente. Elas estão ainda no meio do rebanho, mas não têm mais certeza de salvação. Podem até chorar e se emocionar em cultos, em eventos grandes como este, mas essencialmente há uma falta lá dentro, há uma dor na consciência, há um peso que massacra a alma. Mas eu creio que o 24º Congresso de Mulheres, esse tema não foi só e nem é só para vocês, mulheres, é para a igreja de um modo geral. E o Espírito de Deus está, através deste tema, soprando nos 4 cantos deste estado e pelo mundo afora. E haverá reconstrução, porque vidas irão confessar e acontecerá um milagre da parte de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta, é óbvia, mas por favor me respondam. Tem solução para problemas espirituais que precisam serem confessados? Eu estou perguntando se tem soluções. Se tem, levantemos a mão direita para o céu e vamos dizer bem alto: Deus, manifesta a tua glória, para que haja um despertamento e haja reconstrução em vidas espirituais. Agora exalte ao Rei dos Reis que perdoa. Tem perdão aonde há confissão. Oh, aleluia. Aleluia. Em
Então o primeiro conjunto de elementos espirituais que Neemias usou para que houvesse reconstrução foi o que já citei: jejum, oração e confissão de pecados. Mas ele citou um outro, ele nos mostra um outro elemento espiritual para que haja ou que houvesse reconstrução. E eu vou chamar esse elemento de reivindicação das antigas promessas de Deus. No capítulo 1 e o versículo 8 do livro de Neemias está escrito assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei sobre ou entre os povos. E aqui nós observamos que Neemias estava reivindicando promessas. Ele dizia: lembra-te, lembra-te, Senhor. E no versículo 10 ele diz algo que mexe com a minha alma. Ele diz: estes ainda. Eu gosto desse ainda aqui. Estes ainda são teus servos. Com licença, amados, por favor, olhem para cá. Depois a gente lê aqui o versículo 10. Nesta nova proposta de evangelho que nós estamos vivenciando no mundo, queridos, é uma proposta que estão pondo em prática aí fora que não parece ser evangelho. É algo que confunde a mente das pessoas. Mas como eu disse que gosto desta palavra ainda, eu estou querendo dizer que ainda há um remanescente na terra. Ainda há, e diz, ó: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ainda tem um remanescente na terra que crê nas promessas. Por favor, cremos ou não cremos nas promessas? Você crê que as famílias serão reconstruídas? Eu quero saber se sim ou não. Quem crê que vidas espirituais estão sendo reconstruídas? Quem crê que os problemas espirituais estão sendo resolvidos? O nosso Deus é um Deus que fala e cumpre as suas promessas. Aleluia. Aleluia. Um outro elemento que nós descobrimos na reconstrução, no projeto de reconstrução, é uma grande fé em Deus, na prosperidade do projeto de reconstrução. Veja o que diz o versículo 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. É muito bonito isso aqui, irmãos. E a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze. Eu acho que a gente poderia repetir esta frase. Eu falo e vocês repetem. E fazes prosperar. Diga bem bonito. E dá-lhe graça perante este homem. Irmãos, nós precisamos reivindicar, irmãos queridos, as promessas de Deus, crendo, mas a gente precisa também ter fé na prosperidade da reconstrução. Porque, segundo os historiadores, Neemias não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro. E ele nunca tinha ido em sua terra. E quando Anani, seu irmão, chega para ele e diz que a terra estava devastada, uma desolação, os muros caídos, ele começou a orar em relação a isso. Na hora em que ele vai levar a bandeja para o rei beber do vinho, e o rei olha para ele assim e diz: o que está acontecendo contigo, rapaz? Eu nunca te vi triste desse jeito. Tu sempre chegaste perto de mim com um semblante alegre. Porque o crente que ora é assim, meu irmão. Ele é sempre alegre, mas tem uns momentos de tristezas também, não é?
Aí Neemias aproveitou o momento e ele ministrou. Ele disse para o rei: como é que eu posso estar feliz se a cidade dos sepulcros dos meus pais está lá com os muros destruídos, tudo devastado? Aí o rei, escuta isso, o rei disse: então o que é que você quer que eu faça? Quando o rei abre a porta, aí ele disse: eu quero que o senhor me dê uma carta de recomendação. E eu quero coisa grande, rei. Eu quero que o senhor me delibere, porque eu preciso passar em província X, província Y. Eu preciso de madeira. Eu quero madeira de lei. Eu quero recursos. Deus nesta noite está dizendo: se a sua fé for suficiente para você crer que os muros serão reconstruídos, se prepare, porque vai acontecer a oportunidade que você vai ter. E olha para cá, ó. Deus vai abrir a porta e o milagre da reconstrução vai acontecer. Agora eu vou fazer um pedido. Você pode pegar na mão de quem está perto de você e dizer assim para ela: chegou o momento. Tire a tristeza do coração. Balance ela e diga: te alegra, rapaz. Tem milagre chegando. As portas estão se abrindo. Oh, recebe nesta noite o milagre através da tua fé. É possível que eu esteja ministrando para pessoas que não têm mais fé. Que é isso, rapaz? Por que permitir que a incredulidade domine o seu coração? O homem que chega em casa bêbado, cheio de batom, fedendo a perfume das mulheres lá fora, Deus vai reconstruí-lo. Aquele menino que tu amamentaste e hoje tu vê-lo nas drogas, destruído, ele vai voltar para casa. Ele vai voltar a ser o que tu sempre desejaste que ele fosse. Haverá um milagre. Essa vida espiritual que hoje você está vivendo, mas está vivendo aos pedaços. Creia a fé que você tem. Escuta, o brilho dos olhos vai voltar. O sorriso vai voltar. Aquele cântico, aquela paz, aquela comunhão, aquela alegria, aquele prazer pura barracha que incomodava o inferno, vai voltar. Vai voltar. Está voltando. Se você crê nisso, então adore e receba. Deus está operando milagres porque nós temos fé, minha gente. Pode adorar. Adore, porque o milagre já está acontecendo lá em sua casa. Meus irmãos, escutem essa advertência. Nós não podemos deixar de crer. Escutem aqui, por favor, preste atenção a esse exemplo. Quando nós estávamos na missão ajudando o pastor em África do Sul, um certo dia uma irmã chegou para nós e disse: pastor, chegou uma família de Angola para morar lá na rua onde nós estamos morando. E eu falei com eles, perguntando se eles queriam a sua presença para realizar um culto lá. E eles disseram que querem que o senhor vá. Eu chamei um grupo de jovens, os irmãos, e oramos e fomos.
Quando chegamos naquela noite de terça-feira, fizemos o culto e a família toda se entregou para Jesus. Mas escutem isto. A família começou a frequentar a igreja. E nos primeiros dias, meu pastor, da presença daquela família na igreja, uma das moças da família começou a manifestar uma possessão demoníaca. Pastor, nós passamos 3 meses jejuando e orando. A menina ficava endemoniada na faculdade, ficava endemoniada no comércio, ficava endemoniada na igreja, ficava endemoniada em casa. Ai, irmãos. E aonde a moça caía endemoniada, o pai ligava: pastor, venha cá. E eu tinha que ir. Eu confesso aos senhores que quando estava já completando 3 meses, eu não tinha mais forças para atender aquela demanda. E quando foi um dia, eu me sentei com ela. Ela estava em sã consciência. E eu perguntei: minha filha, o que é que se passa com você? E ela disse: pastor, é que quando eu nasci, minha mãe pegou o meu umbigo e fez um sacrifício para Satanás, para que eu servisse a Satanás durante toda a minha vida. O casamento da mãe dela com o pai se acabou e o pai levou-a para a África do Sul para estudar. E ela disse: pastor, a minha vida está destruída. Eu estava meditando nesse assunto e veio esse exemplo. Ela disse: minha vida está destruída, pastor. Eu sinto ele entrar no meu quarto. Ele fala comigo. Ele me diz detalhes disto e daquilo e eu converso com ele. As lágrimas corriam e ela dizia: eu preciso de ajuda, pastor. Quando foi um sábado pela manhã, a gente fazia uma consagração com os jovens. E naquela manhã de sábado, aquela jovem foi liberta daquela possessão. Mas o cerne da questão é que Jesus libertou a jovem e batizou a irmã dela com o Espírito Santo. Aí, quando terminamos a consagração, ela chegou para mim e disse: pastor, será que Jesus realmente me libertou? Por que ele batizou minha irmã com o Espírito Santo e eu não, pastor? E eu disse a ela: tenha calma, vai chegar o seu dia, vai chegar o seu momento. No sábado seguinte, Jesus batizou a jovem com o Espírito Santo. Pusemos ela do discipulado. Ela desceu as águas. Nesse batismo o pastor não pôde enviar ninguém e disse a mim: batize. E eu lembro que quando ela foi descendo os degraus do tanque, as lágrimas caindo, ela parou, olhou para mim e disse: pastor, Deus reconstruiu a minha vida. Ela voltou para Angola e hoje serve a Deus na Assembleia de Deus do Maculus. É uma serva, uma cooperadora. Então, irmão, olha para cá. Por que se desesperar, rapaz? Tem jeito. Tem jeito. A reconstrução ha chegado para a tua família. E nesta noite, na autoridade do poder do sangue de Jesus, nós expulsamos toda obra satânica, toda obra maligna, caia por terra e haja reconstrução.
Mas para concluir esta parte do projeto de reconstrução, eu preciso entrar no outro ponto aqui. Para concluir esta parte do projeto da reconstrução, eu tenho 3 pontos importantes aqui para a gente refletir. É que se a primeira construção ruiu, é porque tudo indica que o terreno onde você estava construindo não era um bom terreno. Então pense nisto. Mateus 7, 24 a 27. Reconstrua na rocha. Ai, reconstrua na rocha. Em segundo lugar, neste projeto de reconstrução, é preciso pensar na qualidade da reconstrução. Então, reconstrua conforme o que está escrito no livro de Amós, no capítulo 7, versículo 7. Use o prumo. Reconstruir sem prumo, olha para mim aqui, ó. A parede vai entortar. O muro não tem que ser reconstruído com qualidade. Então bote o prumo. E se os tijolos estão fora do lugar, a massa ainda está crua. Dá uma pancadinha com o cabo da colher, que o tijolo vai para o lugar certo. Não queira construir de forma desqualificada. Tem pedreiros que quer construir fazer uma obra, mas quer fazer de todo jeito e dizer: depois eu tiro os defeitos no reboco. Que história é essa, rapaz? A alvenaria tem que ser levantada a prumo. A coisa tem que ser feita com exatidão. É Amós 7:7. Quem vai usar o prumo para a reconstrução? Olha, aquele menino que tu criasse ele mal, tem que botar o prumo no bichinho para ajeitar alguma coisa. Esse problema no casamento, que está já completamente destruído, está faltando o prumo. Bota o prumo direitinho para ver o que é que precisa corrigir. Quem está sentindo? Quem está sentindo aqui que a gente precisa reconstruir na rocha? Quem está aqui crendo que a reconstrução tem que ser com qualidade e com prumo? Galerinha, igreja, Deus está nos chamando a atenção para estas realidades. Mas eu já citei a questão do terreno, citei a qualidade, mas em terceiro lugar, é preciso saber qual é o material que está sendo usado na edificação. Em 1 Coríntios 3:12, há uma relação de 2 grupos de material. É ouro, prata e pedra preciosa. E o segundo grupo, madeira, feno e palha. Se nós pensarmos em reconstruir usando material de qualidade, com prumo e também num terreno bom, a reconstrução vai... Eu não estou ouvindo. Vai adiante ou não vai? Qual é o material que você quer usar para a reconstrução? Olha, escute. Se for palha, madeira ou feno, vai ruir de novo. Mas se você usar prata, olha, pedra preciosa e ouro, agora se prepare, porque uma construção qualificada desta, o diabo vai se levantar. E é agora onde eu quero entrar, na segunda parte desta mensagem. E nós temos aqui algumas recomendações
indispensáveis na reconstrução. A primeira delas é que nós precisamos ter iniciativa, minha gente. A iniciativa está no capítulo 2, versículo de 1 a 3. A Bíblia diz que Neemias teve iniciativa para partir em direção à sua terra natal para a devida reconstrução. Olha aqui, por gentileza. Como é que você quer ver as coisas voltarem a acontecer se você fica... Tem que fazer alguma coisa, rapaz. Eu não posso agir porque eu não tenho recursos. Tem. Eu não posso fazer porque isso é impossível para mim. Não, Deus está com você. Descruze os braços. Olha a palavra, é com força. Eu estou sentindo uma graça medonha aqui, irmãos. Descruza os braços e vai à luta. Preste atenção para isto. Ajudando o nosso pastor, atendendo os crentes no gabinete, no aconselhamento pastoral. Não só eu, nós, os pastores que ajudamos o nosso pastor, a gente se depara com situações de pessoas que chegam para a gente e diz: eu vim aqui, mas está tudo perdido. Eu não acredito mais em nada. Eu vim aqui somente para dar uma satisfação, porque até que eu gosto do senhor. Mas olha, eu não acredito em nada mais. Já tentei de um lado, já tentei do outro, já fiz isso, já fiz aquilo, e não tem solução. E diz assim: e eu já resolvi entregar as armas. E é assim, rapaz. Hein, galeria? Como é? Vamos agir ou vamos ficar de braços cruzados? A cidade está com os muros destruídos. O inimigo fazendo e desfazendo, e a gente, ó. Olhe para quem está perto de você e ministre uma palavra para esta pessoa, dizendo: é hora de agir. Pronto. Há uma graça aqui neste lugar. O Espírito Santo está usando esta mensagem para ajudar muita gente que precisa de reconstrução. Mas há uma segunda advertência, uma segunda recomendação que no livro de Neemias nós descobrimos para que possamos ver a obra ir adiante. É a direção de Deus. Diga comigo bem bonito: direção de Deus. Direção de Deus. Mais outra vez, mais forte. Direção de Deus. No capítulo 2, versículos 4 a 6, nós vimos Neemias buscando a direção de Deus. Porque é o seguinte, amados: existem coisas que, para serem reconstruídas, a gente precisa que Deus nos mostre. Alô? Nós precisamos que Deus diga assim, ó: venha por aqui, saia dali e venha para aqui, depois entre aqui. Quando você for passar, vai ter um obstáculo na frente, mas pule por cima. Venha, depois desça. Quando for para ficar em silêncio, fecha a boca. Quando chegar a hora de falar, Papai do céu vai dizer: fale. Tem coisa que Ele vai dizer a você que não vale a pena você se aperrear. Aperrear, nunca mais tinha usado essa frase, essa palavra. Não te aperreia não, rapaz, fica tranquilo, fica tranquila, que Deus vai dar a direção para tudo. Ai, meu Deus.
Quem levanta a mão para o céu e exalta este Deus que dá direção. Está vindo aqui a minha mente, deixa eu dizer. Você não vai ficar envergonhada, nem envergonhado. Tem gente usada pelo diabo que está com as mãos já se aproximando assim para bater palma e dizer: não deu certo e eu estou achando é bom. As mãos vão se afastarem e vão levantarem-se para os céus e agradecer, porque vai dar certo. Vai! Sai da frente, demônio do inferno, porque eu estou na direção de Deus. Mas pura becanda, relava, shure becanda, relava. Aleluia! Então vejam as recomendações. Precisamos ter iniciativa, precisamos ter direção de Deus. Mas eu quero citar outra recomendação. É que nós precisamos ter coragem para enfrentar o inimigo. Porque, irmão, é o seguinte, preste atenção para esse detalhe. Satanás não quer ver a nossa família de pé, não quer ver a igreja prosperando. Por exemplo, um congresso desse aqui, minha gente, isso aqui é uma afronta para as trevas. O diabo está com tanta raiva sobre o que Deus está fazendo aqui na igreja desde sexta-feira, que é um negócio terrível. Mas a gente precisa ter coragem para enfrentar o inimigo quando ele se levanta. Sanbalat, Tobias e os demais se macumunaram para impedir o progresso da obra. E olha, por favor, e tu sabes que tem gente dentro da própria igreja que às vezes se diz teu amigo ou tua amiga, e quando vê tu com iniciativa, direção de Deus, ela é usada pelo diabo para chegar para tu e dizer: Deus não fez comigo, vai fazer contigo. Mas vai para lá, cão do inferno. Eu creio na providência de Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava hoje, pastor, pensando assim: meu Deus, eu já passei por cada caminho. E nesses 47 anos que tu tens permitido eu estar na tua casa, o diabo já planejou uma coisa, planejou outra, e fez isso, e fez aquilo. E tu tens me ajudado a estar aqui, Senhor. Agora eu estou ficando velho, irmão. Quem me viu há 30 anos atrás pregando era uma metralhadora medonha. Mas agora eu tenho que ter um papelzinho aqui para ler, irmão. O meu pastor está dizendo que já passou por aí. Mas eu chego lá também, viu? É guerra, minha gente. É batalha. É um Tobias de um lado, é um Sanbalat do outro. É uma coisa daqui, outra coisa dali. Mas olha para cá, ó. Quem está reconstruindo tem que ter firmeza, coragem, levantar a cabeça e dizer: eu vou adiante em nome de Jesus. Quem quer receber força, segura a mão ao alto aí e dá uma glória bem grande para o Rei. Recebe força de Deus nesta noite. Recebe a graça que fortalece, a graça que anima, a graça que faz, a graça que está em tua vida, a graça que nos levanta, a graça que nos dirige, a graça que nos renova, a graça que nos ajuda a reconstruir. Creio que estamos na posição certa. Espera aí. E estamos com coragem. Como é? Estamos com coragem ou estamos desanimados? Eu quero saber, estamos com coragem para enfrentar o inimigo ou vamos ceder? É isso aí, vamos embora.
Aleluia. 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 Agora tem uma recomendação aqui que eu preciso, e já estou chegando no final. Mas escutem, por favor. Reconstrução exige foco. Exige o quê? Foco. Exige firmeza. O quê? Firmeza. Para não se perder o intento. Diga intento. O que é intento, gente? É aquilo que se pretende fazer, é um desígnio, é uma intenção, é um propósito, é um objetivo. E olha o que está no capítulo 4, versículos 8 e 9. Que coisa séria, minha gente. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4, versículo 8 e 9. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém. Repitam. E para os desviarem do intento. Quem está lembrado o que é o conceito etimológico de intento que eu disse? Ó, tem gente atenta ali, ó. Diga assim, diga bem bonito, bem forte. Aquilo que se pretende fazer. Diga mais forte, desígnio, intenção, propósito, objetivo. Então é por isso que eu estou dizendo que para reconstruir a gente precisa, irmãos, ter foco. Porque o propósito do diabo é desviar-nos do intento. Olha aqui, por favor. Se o meu foco é o copo, para alcançar o copo eu não posso me desviar. E é o que o diabo quer, é me desviar do intento. Mas eu quero saber aqui, quem é que vai chegar e alcançar o intento? Por favor, olha a recomendação. Não se iluda, porque nem tudo que é amarelo é ouro. Cuidado, porque nem tudo que é gato é lebre. E o diabo cria situações para nos desviar do intento. Mas está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se, é intento, ó, assentou-se à destra do trono de Deus. Sem querer incomodar, e já incomodando. Pega na mão de quem está perto de tu aí outra vez. Agora pegue com força e diga assim para essa pessoa: cuidado, para não perder o intento. Cuidado, cuidado. Cuidado. Temos que ter cuidado para não perder o intento, por duas razões. Primeiro, porque o inimigo é insistente, irmão. Ô cabra ruim terrível. Vê o capítulo 6, versículo 4, o que é que diz? E da mesma maneira enviaram a mim. Quantas vezes, minha gente? Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou tentar uma vez. Ele fala assim, ele trabalha assim. Vou tentar a segunda, vou tentar a terceira, vou tentar a quarta. Mas o nosso intento é nós permanecermos o quê? Firmes. Quem tem foco aqui? Oh, glória a Deus. Outra razão por que não podemos perder o foco, irmãos, é que o diabo trabalha causando medo. Veja o versículo 9. Ah, irmão, sábado pela manhã aqui, Jesus falou com a gente de uma maneira tão especial sobre o medo. E aqui, ó, vê o que é que diz o capítulo 6. E observem o que diz o versículo 9. Porque todos eles nos procuravam, o que, queridos? Dizendo, as suas mãos largarão a obra. Olha que mentira. E não se efetuará.
Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Quem quer renovo aqui da parte de Deus? O medo nos desestabiliza. O medo nos inibe. E o negócio do diabo é querer provocar medo na gente. Mas eu lembrei aqui do que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Peraí, calma. Pegue na mão de quem está perto de você, balance ela e diga com fé: não temerás espanto noturno, nem seta que vai de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não tenha medo, tenha foco. Deus vai lhe ajudar a reconstruir. Pura barrala baixeira de cana. Decada sobre a defesa. Delanguirá baixuri bicamarras. Pastor, me permita, por favor. Fique de pé comigo neste momento. E vamos levantar um clamor aqui nesta noite de encerramento. E se prepare, porque ainda hoje você vai ter resposta de reconstrução do que você estava pedindo. Deus reconstrói agora vidas espiritualmente falando. Reconstrói mentes confusas que se sentem perdidos. Reconstrói projetos falidos. Se tu podes interceder pela pessoa que está ao teu lado, põe o teu braço no ombro, em cima do ombro desta pessoa e intercede por ela agora, porque é um momento de intercessão. Intercede. Deus, reconstrói a vida daquele filho que está nas drogas. Reconstrói aquele casamento que está se acabando. Reconstrói o amor. Reconstrói a saúde física. Começa a curar agora, Senhor. Recebe cura. Tem milagre acontecendo. Relabashura de canarabahalaba.
A glória de Deus está neste lugar. Telai, yo rabashore de kamanda.